Dando continuidade a nosso bloco sobre educação à distância online, está aqui presente o professor Júlio. Ele é professor da Central de Concurso e está fazendo cursos online. Já teve algumas experiências e agora uma bem diferenciada na Central de Concurso. Júlio, obrigado por estar aqui presente, uma boa tarde e agora vamos às respostas, né? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu queria saber como você se sentiu, como foi, quando foi convidado pela Central. Você já tinha experiência, você achou que ia ser tudo fácil, tranquilo, ou você achava que ia haver dificuldades? Veja, sinceramente, eu acho até que eu não devia falar isso, mas eu achei que ia ser fácil. Eu achei que era entrar, quando eu fui convidado, eu achei que era entrar na sala de aula e dar a mesma aula que eu dou presencial na Central de Concurso há mais de 15 anos. Então, falei, bem, podem marcar aí 3, 4, 5, 6 horas de gravação no único dia, que eu vou lá e tiro de letra. Na verdade, foi exatamente isso que eu pensei, que ia ser fácil. Então, e você descobriu que não era fácil, né? Você encontrou uma coordenadora meio exigente, né? Até chata de vez em quando. Como ela não está mais aqui, nós podemos falar isso, né? Então, quais foram as dificuldades que você começou a encontrar na produção? Quer dizer, o que te espantou? E que diferencial você viu nessa proposta da Central de Concurso? Veja, Fernando, a maior dificuldade foi adequar a minha aula presencial ao sistema inovador proposto pela Central de Concursos. Porque até então, a minha experiência em aulas online, eu já tinha algumas, já tinha feito para outros cursos, como eu já disse, era a mesma aula presencial. E a proposta da Central de Concursos é totalmente diferenciada dessas que estão no mercado. É, na verdade, uma aula online, pensada e produzida para o aluno específico da aula online. Não é a gravação da aula como eu imaginava, ou seja, foi bem mais difícil ganhar esse dinheiro do que eu imaginei no início. Ótimo, então, mas você gosta de desafio, enfrentar dificuldades, não gosta? Na verdade, eu gosto. Então, Exatamente por isso que eu me engajei nesse projeto. Uma das falas da Mônica foi a seguinte, que na produção ela está preocupada que você consiga uma interação com o aluno online. Assim como você, eu conheço suas aulas lá da Central, você é um professor que tem um grande público, você consegue uma excelente interação. E essa interação com o aluno online, como você está tentando consegui-la? É fácil? Não. Tenho que confessar que é extremamente difícil você conseguir uma interação online com o aluno, até porque ele não está ali, você não está tendo o feedback, o retorno do aluno. Quando eu estou na minha aula presencial, eu percebo quando o aluno está gostando, quando o aluno entendeu essa explicação, quando ele não entendeu aquela explicação, eu tenho que mudar o exemplo, ou tem que falar de uma maneira diferente. Eu consigo tornar a aula atrativa e mais animada de acordo com a resposta do aluno. Na aula online eu não tenho isso. Como que eu faço isso na aula online? Eu confesso que eu imagino a presença do aluno ali e uso a experiência dos mais de 15 anos da Central de Concurso para saber exatamente qual é o melhor exemplo para aqueles alunos, qual é a forma a qual eu devo me dirigir e aproveitando toda a disposição que a Central me coloca, que são os recursos eletrônicos, as mídias eletrônicas, eu uso também, estamos usando muito isso na aula também, e como eu vi a entrevista da Mônica, ela disse, nós os professores estamos colocando a nossa criatividade à disposição das aulas, quer dizer, cada um está tendo uma ideia e a gente conversa sobre essas ideias, exatamente para tentar fazer com que essa aula seja interativa na medida do possível da aula online. Perfeito. Quer dizer, então, esse trabalho existe, vocês estão preocupados com ele. Por quê? Porque se você não chamar o aluno para si, dificilmente ele vai tornar-se interessado na sua aula. Muito bem. Nessa interatividade, nesse trabalho que vocês fazem, quando você está lá na frente gravando a aula,
a sua maior preocupação é com o conteúdo ou com o aluno? Que tipo? Por exemplo, uma aula que você dá para aqueles que vão fazer, precisa nível superior, e que você dá uma aula para o segundo grau. Pode ser a mesma aula? Quais são as preocupações que estão presentes nessa produção da sua aula? Olha, uma preocupação inicial é que nós partimos do princípio que aquele aluno que está assistindo, ele tem que começar do zero. Exatamente por ele não ter o professor ali para perguntar, nós não podemos partir do princípio, do pressuposto de que aquele aluno já sabe alguma coisa, que ele já tem alguma informação. Então, seja um aluno de segundo grau, seja um aluno de terceiro grau, ele sempre vai ter uma aula que vai partir do zero, de todos os conhecimentos iniciais, com uma linguagem clara e objetiva. É lógico que no decorrer da aula, no decorrer do curso, dependendo do tipo de concurso, você vai ter um aprofundamento maior nessa ou naquela matéria, naquele item específico da matéria, por conta da necessidade do concurso, porque as aulas são dirigidas para concurso público. Perfeito. A linguagem para um aluno de nível de segundo grau e para um de nível superior não é a mesma. Vocês têm tido essa preocupação de linguagem na produção? Perfeitamente. Essa preocupação é constante. Até porque você não vai usar uma linguagem de terceiro grau para um aluno de segundo grau, porque ele não precisa. E a preocupação é dar ao aluno aquilo que ele precisa para passar no concurso. E essa diferença de linguagem é importante, porque você usa, na verdade, a linguagem que o examinador vai usar. No segundo grau, ele usa uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais textual da lei. Então, nós usamos essa linguagem na aula. Para o concurso de terceiro grau, em que você tem muita doutrina, você tem muita jurisprudência, a linguagem é um pouco mais jurídica, mais rebuscada, na aula nós também usamos essa linguagem, sem perder a objetividade da aula. Olha, você dá uma matéria de direito para concurso público. Me parece que vocês de direito têm um grande problema a comunicar isso. Por quê? Porque tanto no nível superior quanto no segundo grau, são pouquíssimos aqueles que estão afeitos à linguagem jurídica. Em certo sentido, o tempo todo você tem que participar de uma tradução dessa linguagem, uma simplificação. E me parece que são dois níveis, a própria linguagem e depois como transformar aquilo em exemplos simples. Vocês estão conseguindo isso no seu grupo? Estamos. Até porque isso já é feito em sala de aula, normalmente, porque realmente a linguagem jurídica é o que mais dificulta o estudo do direito. Além do próprio preconceito, porque as pessoas partem do princípio de que o direito é difícil. O direito não é difícil, até porque nós aprendemos direito desde que nascemos. Você aprende direito nas suas relações familiares, você aprende direito na sua casa, então você aprende direito na escola, na sociedade. Só que o direito em si, o direito posto lá na norma, o direito para concurso, tem uma linguagem um pouco mais difícil. E é o que eu sempre digo para os alunos, direito é 5% conhecimento jurídico e 95% interpretação de texto. Então nós fazemos exatamente isso nas aulas presenciais. Nós fazemos uma tradução simultânea, sem perder aqueles itens, aqueles termos que são jurídicos e que são importantes para a prova. Mas é lógico que eu não posso usar os mesmos termos do texto. Eu vou usar sinônimos, mas sempre lembrando o candidato de que no texto da prova ele vai encontrar dessa maneira. Então isso, perfeito, a gente já fazia na aula presencial e agora fazemos na aula online também. À medida em que vocês têm essa dificuldade, me parece que no planejamento de cada aula, ele é duro, né, pelo que a Mônica falou, planejar item por item, há um outro ponto que eu queria perguntar se há preocupação. Eu acho que para a matéria no início tem uma série de pré-requisitos. Que pré-requisitos são necessários para entender aquele direito? Segundo, a cada momento de uma aula existe introdução de palavras de determinados conceitos. Há uma preocupação de vocês na produção com os pré-requisitos para o curso e para cada grupo de aulas? Sim. Tanto que toda a primeira aula nós temos uma parte introdutória para aquela matéria do direito
e que muitas vezes um observador mais desavisado pode até dizer, poxa, mas isso não cai. Não é que não caia, é que isso é pré-requisito para você saber aquilo que está lá na frente, aquilo que cai. Então, numa aula online, a gente tem todo esse cuidado de passar para o aluno, passar para o ouvinte, esse pré-requisito. É como uma casa, se você não faz uma base sólida para a sua casa, você não vai construir uma casa sólida. Se você não tem um pré-requisito sólido do conhecimento de uma matéria, você não vai ter um conhecimento sólido daquela matéria. O que você vai ter é decorar. E isso não vai fazer você passar no concurso, porque a banca vai exigir o conhecimento, o raciocínio. Então, esse pré-requisito, passar esse pré-requisito para o candidato, tem sido uma preocupação constante nessas aulas online. Comparando suas aulas presenciais com online. Nas aulas presenciais, como você próprio falou, o feedback é diferente. Ali na hora, você até pela cara do aluno sabe. Na aula presencial, você cria uma série de preocupações para fazer com que todos aprendam. Eu quero saber, na produção online, que tipo de experiência da aula presencial, que eu acho importante, hein? Alguém que nunca deu uma aula presencial dificilmente conseguiria construir uma aula online. Que, aliás, é uma crítica que eu faço a alguns cursos, chamo doutores aí para dar cursos online, e eles nunca estiveram na presença de um aluno. Então, eu quero saber que elementos da aula presencial você se preocupa em observar e usar nessa aula online. Bom, por exemplo, um dos elementos que eu uso na minha aula online, quando estou preparando a aula, eu já penso qual vai ser a dificuldade do aluno. E só a experiência me traz. Por exemplo, eu criei um personagem para as minhas aulas. Um aluno que faz perguntas. Por quê? Porque eu sei que na aula presencial, sempre vai ter um aluno que vai ter aquela dúvida, que vai me fazer aquela pergunta. E muitas vezes na aula presencial, eu já uso aquela pergunta como um gancho para explicar alguma outra coisa que eu acho importante. Então eu criei um personagem na minha aula, e é um método meu, que o aluno entra no personagem fazendo uma pergunta na minha aula como se fosse o aluno. Exatamente porque eu sei que aquele tipo de dúvida é comum para os alunos. Os exemplos também. Ao longo dos mais de 15 anos eu percebi que alguns exemplos são mais facilmente assimiláveis pelos alunos, outros já são mais difíceis de serem assimilados. Então, lógico, numa aula online eu vou escolher aquele exemplo que é mais fácil. Exemplos do cotidiano. E aí tem que tomar um cuidado, porque na aula presencial eu posso dar um exemplo do cotidiano de São Paulo. Por exemplo, eu posso falar das enchentes de São Paulo. Numa aula online, eu tenho que pensar que são pessoas de todo o Brasil que estão me assistindo. Então, eu tenho que adequar esses exemplos também. Então, a importância da aula presencial é muito grande para quem vai preparar a aula online. E nisso eu concordo com a sua colocação. Eu acho quase impossível alguém que não tem experiência em aula presencial preparar uma aula online. Perfeito. Olha, gostei muito da sua criatividade. Criar um aluno imaginário para fazer perguntas é muito bom. E aí, como técnica de mídia, esse aluno pode ter um nome, mas se você usar o pronome tratamento você, o aluno pode se sentir integrado dentro da aula, certo? E se você criar, às vezes, um nome, o aluno diz, não sou eu. Agora, se você conversar com esse aluno como se fosse você, tente observar que isso pode dar diferença. Porque o aluno online, ele precisa sentir que ele está dentro da sua aula. Então, me parece que você se preocupa muito com isso. Então, você não se preocupa em passar uma mensagem. Você está preocupado com a aprendizagem. Isso é o foco que a Mônica e você estão falando. Então, você não tem uma aula online que é meramente expositiva. Ela tem uma estrutura que vai além do expositivo. Você deve ter. Então, eu queria saber mais ou menos o contexto geral da criação dessa aula. Que elementos vocês estão produzindo para conseguir levar o aluno a aprender e, no final, vocês terem quase certeza de que eles estão realmente aprendendo. Bom, primeiro, no próprio cuidado de preparação do roteiro da aula. As aulas estão sendo preparadas como se fosse uma peça de teatro ou um capítulo de novela. Tem todo um roteiro
que é feito pelo professor, que depois é pré-aprovado pela coordenação, que passa por um outro professor da mesma área também, até porque as aulas você tem interação de pelo menos 2 professores em cada aula. As aulas são divididas de maneira que você tem uma aula expositiva, clara e objetiva, daquela determinada matéria, em torno de 8 ou 9 minutos. Depois nós reforçamos a ideia com um resumo rápido dessa matéria, em torno de 1 minuto ou 2 minutos, e aí sim questões de concursos públicos para que o aluno possa, primeiro, testar o seu aprendizado, segundo, se familiarizar com as questões de concurso, com o método de elaboração das questões de concurso, e aí nós temos também uma alternância entre os professores, até porque o aluno se beneficie dessa alternância entre os professores, aprendendo o método de cada um. Essa é uma preocupação constante nas aulas também. E o próprio uso de lousa eletrônica, o uso de figuras. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu acredito muito na memória visual do aluno, eu invisto muito na memória visual do aluno. Eu acho que o aluno aprende muito ouvindo e vendo. Então, nas minhas aulas, e eu vejo também nas aulas dos colegas que estão sendo preparadas, todo mundo está muito preocupado com esse aprendizado visual, usar ao máximo essas possibilidades de aprendizado visual que o ensino online oferece, que muitas vezes na sala de aula nós não temos condições de fazer. Quer dizer, tudo está sendo pensado para ensinar o aluno, até porque não há muito desafio em simplesmente dar aula. Eu acho que o desafio maior é o aluno aprender do outro lado. A aula é fácil, o aluno aprender é que é o objetivo e a parte mais empolgante e difícil. Parabéns. Olha, me parece que vocês estão tremendamente no caminho certo. Toda a neurolinguística coloca o problema da imagem visual e vocês estão preocupados com ela. Aliás, como você está falando, vocês trabalham com vários níveis da imagem visual. Você trabalha com fotos, imagens de situações. Vocês trabalham com resumos escritos, provavelmente, para que o aluno veja também. E um aspecto dinâmico que, pelo que vocês estão falando, às vezes existe na própria gravação a interação de 2 professores. O aluno se adequa a linguagens, maneiras de falar e até o visual vai cansar muito menos o aluno. Isso vocês estão de parabéns. Agora, no trato com os colegas, 2 pessoas que dão a mesma matéria, às vezes 2, 3 trabalhando. Que tipo de dificuldades e como vocês têm solucionado? Nisso é fácil esse trato e dar soluções, porque nós temos nossa individualidade. Trabalhar com dupla individualidade nem sempre é fácil. Não, nem sempre é fácil. Trabalhar com o ser humano, acredito eu, que deve ser o material mais difícil do mundo. Mas o que ocorre na central de concursos, como é uma escola muito tradicional, está há mais de 20 anos no mercado, os professores já se conhecem muito bem. Por exemplo, eu estou lá há mais de 15 anos, estou quase 17 anos na central de concursos. Um dos professores com os quais eu dividi a matéria está lá há 10 anos. Então nós temos total liberdade de dizer, olha, eu não acho que isso ficou bom, o que você fez. É muito comum, por exemplo, eu convido os outros professores da minha área para assistirem a gravação da minha aula e eu falo para eles, olha, se você perceber que eu posso falar alguma coisa diferente, que eu posso atingir o aluno de outra maneira, fique à vontade, pode falar. Então, eu não tenho, pessoalmente, sentido que essa interação está tão difícil, muito pelo contrário. Nós nos comunicamos por e-mail, por telefone, na hora do almoço, estamos indo almoçar juntos, estamos discutindo as aulas. Então, eu acho que o convívio anterior tem sido fundamental para o sucesso desse projeto. Olha, parabéns, porque realmente todo indivíduo que quer sucesso precisa ter uma dose de humildade para conseguir ter as observações do outro. Mas uma última pergunta para o nosso telespectador. Você acredita que um aluno, num curso online, possa ter o mesmo sucesso que numa aula presencial? Eu queria que você fizesse uma rápida comparação para terminarmos este bloco. Eu acredito sim que um aluno num curso online possa ter o mesmo sucesso de um aluno de uma aula presencial. Lógico que ambos os métodos
tem suas vantagens e desvantagens. Mas veja, a vantagem do curso online que eu percebo é que o aluno pode assistir a aula mais de uma vez, ele tem uma repetição da aula, embora eu concorde com o que foi dito aqui na entrevista anterior, que a repetição por si só não vai fazer ninguém aprender, porque eu pessoalmente posso assistir 10 aulas de doutorado sobre física quântica e eu não vou entender nada dessas 10 aulas de doutorado sobre física quântica, mas numa aula clara e objetiva, a repetição pode ser muito interessante. Outra coisa, às vezes na aula presencial, o aluno chega atrasado, o aluno tem que sair um pouco mais cedo e muitas vezes aquele pedaço da matéria que ele perde era importante. Na aula online isso não vai acontecer porque o aluno vai adequar assistir a aula online ao seu horário disponível. E uma outra vantagem da aula online é que isso a ciência comprova. Algumas pessoas são mais produtivas pela manhã, outras são mais produtivas à tarde, outras são mais produtivas à noite. Então, se eu, por exemplo, sou mais produtivo de manhã, se eu consigo assimilar melhor as coisas de manhã, eu vou assistir a minha aula online de manhã, ou vou assistir minha aula à noite, ou vou assistir minha aula à tarde. E num curso presencial, nem sempre isso é possível. Nas grandes cidades, você ainda tem a questão do deslocamento. Eu, por exemplo, na aula presencial, aqui em São Paulo, eu vejo que muitos alunos vêm direto do trabalho, vêm sem jantar, chegam já cansados na aula. Isso é lógico que vai prejudicar o aprendizado daquele aluno. Na aula online não existe isso, quer dizer, você pode ir para sua casa, você pode até descansar e aí depois você vai assistir a sua aula online. Eu, por exemplo, tenho alunos que dizem que gostam de estudar de madrugada. Ok, se você tem um curso online, você pode estudar às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, volume baixo para não acordar ninguém. Então eu vejo muitas vantagens. A questão principal de passar no concurso é que o aluno tem que ter disciplina, e isso tanto no curso presencial quanto no curso online são essenciais. Perfeito. Eu acho que agora os interessados poderão escolher e até fazer um curso online que terão sucesso. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença e pela sua sabedoria nas respostas. Até uma outra vez. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção e boa sorte a todos os telespectadores que estão entrando aí no mundo dos concursos para que conquistam a sua vaga no serviço público.